Alô, meus queridos destaquianos, professor Guilherme Lemos da sua Maratona de Atualidades, falando do cursinho pré-vestibular e concursos públicos Destaque, ok? Hoje eu vou atender um pedido. Durante a semana, nas nossas plataformas, vários alunos pediram que nós contemplássemos o tema, ou melhor, o movimento #Pray for Amazônia. Ore pela Amazônia, reze pela Amazônia. Mesmo que você não seja favorável, apoiador dessa expressão, saiba que a mesma ganhou visibilidade, principalmente após os episódios envolvendo os incêndios florestais que atingem o nosso bioma brasileiro. Então hoje eu vou trabalhar com vocês o Pray for Amazônia. Vamos começar de uma forma diferente? Eu quero trabalhar contigo 3 fatos da atualidade. Veja bem, se cair um tema de redação ligado a meio ambiente, não cai há 11 anos. Em 2001 caiu o tema ambiental, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses. Em 2008 caiu como preservar a Amazônia. 11 anos sem tema ambiental. E lembre-se que um tema pode ser cobrado na prova de redação do Enem mais de uma vez, obviamente com outro foco. E é isso que a gente vai contemplar. Se cair tema ambiental, eu quero que você se lembre de 3 fatos da atualidade. Dia 10, dia 13, dia 19 de agosto desse ano, do ano vigente. Dia 10 de agosto de 2019, no Pará. Lembre-se que o estado do Pará é, há 13 anos, o estado que lidera em desflorestamento, em desmatamento ilegal da Amazônia, ok? Observem, no dia 10 de agosto, no município chamado Novo Progresso, um jornal regional chamado Folha do Progresso noticiou que fazendeiros do município teriam articulado o Dia do Fogo. Esse Dia do Fogo seria um determinado dia escolhido, no qual fazendeiros intencionalmente provocariam incêndios florestais na Amazônia para que o governo recebesse esses incêndios como um aviso de que os mesmos querem trabalhar. E para trabalhar, precisam desmatar, só derrubando, como os mesmos defendiam, ok? Então lembre-se, dia 10 de agosto de 2019, dia do fogo, sul do Pará, ok? No dia 13 de agosto de 2019, ocorreu um episódio que eu quero aqui mencioná-lo. No assentamento rural de Galo Velho, no estado de Rondônia, numa área de preservação ambiental de nome Machadinho, um casal, Romildo e Eidi Rodrigues, infelizmente foram encontrados carbonizados e ainda abraçados. Uma família que morava na região há 3 anos, que conquistaram o sonho da casa própria e que tinham 3 filhas. No momento em que ocorreram incêndios florestais e as chamas invadiram a propriedade, os mesmos foram tentar salvar seus pertences e, infelizmente, foram cercados pelo incêndio de acordo com a polícia e o pior ocorreu. Lastimável uma cena como essa. O casal Romildo e Eidi Rodrigues mortos, carbonizados no assentamento de Galo Velho, em Rondônia. Mas Guilherme, sem dúvida alguma dos fatos da atualidade, o que talvez chame mais a atenção e que com certeza nos vestibulares tradicionais e quiçá no Enem do próximo ano deve aparecer o dia 19 de agosto de 2019, uma data fácil, com o fenômeno do dia que virou noite em
São Paulo. Esse fenômeno que alguns chamam de o céu do Apocalipse, uma expressão muito Illuminati, diga-se de passagem. Então eu vou abordar como sendo o dia que virou noite. Galera, eram 3 horas da tarde em São Paulo, quando imagens que captaram a atmosfera, a baixa atmosfera, a troposfera, estratosfera, identificaram que o céu apresentava uma fisionomia compatível com o horário de 8 da noite. Eram 3 da tarde, mas parecia 8 da noite. E aí você me pergunta, Gui, o que foi que ocorreu ali? Bom, óbvio que os paulistas e paulistanos no primeiro momento acreditavam que se tratava de chuvas torrenciais, de nebulosidade que se formava na região. É muito comum. Entretanto, muitos perceberam que havia uma concentração muito grande de material particulado em suspensão, fuligem. Então essas nuvens, elas estavam carregadas de poluição. Muitos geógrafos vão chamar esse fenômeno de uma clássica inversão térmica. Mas deixa eu te explicar o porquê. O que ocorreu ali foi uma combinação de fatores. Mas eu vou destacar 2 principais. Você sabe, você não faltou suas aulas de geografia, que no Brasil atuam 5 massas de ar. 4 são quentes, mas nós temos uma fria que vem do Atlântico Sul, a chamada massa polar atlântica. Como ela é uma massa fria, ela é mais densa, ela é mais pesada. Então ela se aproximou de São Paulo pela superfície, ou melhor, mais próximo da superfície. Então o primeiro fator, a chegada da massa polar atlântica. Ok, obviamente, se aproximando da cidade de São Paulo, mais próximo à superfície. Observem que os incêndios florestais... Professor, por que o senhor não está usando muita expressão queimada? Que é tão comum, inclusive, no YouTube. Eu gosto de respeitar muito a questão do marco conceitual. Então, por exemplo, se tu pesquisares em qualquer glossário, tu vai ver que queimada é diferente de incêndio. Queimada é o uso ou o emprego do fogo sob controle, autorizado inclusive por órgãos competentes. Existem queimadas que são autorizadas. Então, queimada é o emprego do fogo de maneira controlada. O incêndio já seria o contrário. É o fogo sem controle. Ou seja, uma queimada pode se transformar em um incêndio. Então, o segundo fator para a formação dessa clássica inversão térmica do dia que virou noite foram os incêndios florestais que atingiram não apenas o Brasil, mas a América do Sul. Ok? Bom, para compreender melhor esse fenômeno, você com certeza está se indagando como essa poluição chegou a São Paulo. Primeira coisa que você precisa observar é que a Amazônia, ela não pode ser considerada, obviamente, o pulmão do mundo. Até porque tu sabes mais do que ninguém que 400 milhões de árvores, em média, produzindo 20 bilhões de toneladas de vapor d'água por dia. Ou seja, eu tenho ali uma bomba de evapotranspiração. Então, sem dúvida, a floresta amazônica produz uma grande quantidade de oxigênio. Mas essa mesma floresta consome a maior parte desse oxigênio. Então, o correto é chamar a Amazônia de fábrica de chuva ou umidificador do planeta. Ok, onde eu quero chegar? Você recorda que a principal fonte de umidade da Amazônia, e aí eu peço que você se lembre de 2 frases. Na Amazônia, quando não chove o dia todo, chove todo dia. E a floresta está lá porque chove. Não chove apenas porque tem floresta. Posso repetir?
Na Amazônia, quando não chove o dia todo, chove todo dia. Um clima equatorial superúmido, massa equatorial continental, quente e com característica de umidade. Mas, Guilherme, qual é a principal fonte de umidade da Amazônia? Turma, é o Oceano Atlântico. Observe que eu tenho o Golfão Amazônico com a formação da ilha de Marajó e eu tenho a penetração de ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico. Então lembre-se, a floresta está lá porque chove. Não chove apenas porque tem floresta. Perfeito? Ótimo. Pois bem, se tu observares, se nós colocássemos uma câmera rápida te apresentando a passagem das massas de ar sobre a Amazônia, você vai observar que elas funcionam como se fossem rios voadores. Como nós temos a Cordilheira dos Andes na América do Sul, ocorre o chamado efeito orográfico. Essas massas de ar carregadas de umidade se chocam contra a Cordilheira dos Andes e retornam principalmente para a porção do complexo geoeconômico do Pedro Pinchas, GAEG, Centro-Sul. Então lembre-se, essa poluição, também vinda da Bolívia, chegou a São Paulo através da circulação das massas de ar, pelas mudanças de pressão atmosférica e pelos chamados jatos de baixo nível, que inclusive já apareceram na prova do Enem. Então lembre-se, massa polar atlântica próxima da superfície, as massas de ar quente carregadas de poluição no meio e acima, massas de ar fria novamente. Então eu tenho frio, calor mais poluição, frio, uma clássica inversão térmica. Ok? Eu peço desculpas pela rouquidão, entretanto, o tempo é curto, a prova está muito próxima, então vai com um pouquinho de rouquidão, mas a gente vai conseguir curá-la a tempo de contribuir para a tua aprovação. Galera, essa foi a primeira parte do vídeo, explorar um pouquinho esses 3 fatos da atualidade. Agora a gente vai entrar no tema em si, agora a gente vai se aprofundar com a fundamentação teórica. Até mais!